Bom dia, meus amores do segundo ano A. Vamos dar início à nossa aula de artes. Primeiramente, a gente vai fazer uma correção da nossa atividade, né? Então, vamos corrigir a atividade logo. Então, a atividade era sobre o Dia do Soldado, né? Que o mês de agosto é comemorado o Dia do Soldado. E tinha outras comemorações mais importantes também, né? Mas a gente estudou o Dia do Soldado. Então, vocês iam ligar, né? Os pontinhos bem bonitinhos e depois pintar o soldadinho, certo? Então, quem fez assim, tá ótimo. E a outra questão era para vocês ler, né? Tá aí, vocês iam ler essa cruzadinha e destacar o poema depois de descobrir a palavra-chave e escrever uma frase com ela, né? Então, quem fez isso, tá tudo bem, né? Então, responder aí. E agora nós vamos passar para a nossa atividade, para a nossa aula de arte, certo? Que vamos abrir o livro na página 52, que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre que a sombra muda de tamanho, né? E de formato, né? Nós vamos falar um pouquinho. Por que será, né? Por que será, né? Que a sombra muda de tamanho e de formato, que é na parte do livro 52. Então, vamos ler este verso do poema de Ruth Rocha, certo? Esse poema aqui é o poema de Ruth Rocha. Deixa eu aproximar bem aqui. Vamos fazer aqui a leitura. Ó, o que eu tenho muito medo, que me deixa no apuro. É uma coisa meia besta e ter de ficar no escuro. Que medo mais bobo o seu? Não tenho medo do escuro. Só acender a luz e pronto, acabou-se o escuro. Esse poema é de quem? Esse verso é o poema de Ruth Rocha, certo? Porque o nosso tema hoje é que a sombra muda de tamanho e de formato, certo? Vamos lá agora fazer aqui a leitura aqui e falar um pouquinho sobre ela aqui abaixo. Então, aqui abaixo aqui aqui é a Ruth Rocha, né? Aqui é a Ruth Rocha. Então, em 1931, ela nasceu em São Paulo e gosta de escrever especialmente para crianças. E é uma das autoras importantes da literatura infanto-juvenil brasileira. Seus livros são muito conhecidos e ela já recebeu vários prêmios por sua obra, certo? Então, aí a Ruth Rocha, observe aí. Você tem medo? Uma perguntinha aqui para vocês. Vocês têm medo do escuro? Quem disse que o escuro não serve para brincar? Então, vamos saber agora, né? Você sabia que podemos criar arte com luzes, sombra e até aprender sobre a arte, ciências. Um exemplo é o teatro de sombras. Então, vamos lá para a próxima página, né? Que é a página 53, né? Ó, você já prestou atenção em sua sombra? Ela muda de tamanho. E a forma dela também muda, certo? A sombra dos seus colegas. O que acontece quando muitas sombras se encontram? A sombra pode mudar ou ela é sempre da mesma forma e tamanho. Vamos fazer experiências? Então, é um do ambiente com pouca iluminação. Use uma lanterna para iluminar um objeto. Veja o que acontece com a sombra, quando você aproxima e quando afasta a lanterna, certo? Então, repare o que acontece com o tamanho dela, certo? Então, isso é uma experiência para quem quer fazer, certo? Se você mudar a posição da lanterna em relação ao objeto, certo? Então, desde muito tempo, os artistas criam forma em meio à escuridão. Essas técnicas possibilitam desenvolver o projeto de arte, que mostra que o escuro pode ser até bem divertido, como surgiu o teatro de sombra. Então, vamos observar aqui essas imagens aqui, que vocês estão vendo aí. Vamos dar aqui o exemplo do teatro de sombra. Aqui são um teatro de sombra, observe aí.
Essa imagem aí, o teatro de sombra é uma... O teatro de sombra é uma das artes milenar, Isto é, existe há milhares de anos. Os povos da pré-história já interagiam com a própria sombra nas paredes das cavernas, iluminada pelas fogueiras. Aí, à esquerda, cena de teatro de sombra na Tailândia. E atrás de uma tela de tecido bem esticada, fica os autores, músicos, técnicos responsáveis pela iluminação, sonoplastia, como vemos na outra imagem. Então, aí é o exemplo dessa arte aí, que essa arte aí é a arte feita no escuro, certo? Que é a arte do teatro, né? Como vocês viram aí, né? Então, é isso aí. Vamos finalizar aqui nossa aula aqui, e na próxima aula a gente continua. Um abraço a todos.